Ageu 2, do 10 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que está nos céus, te adoramos nesse dia santo. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, que o Senhor nos dê ouvir a voz de Cristo, nos dá do teu Espírito Santo, nos ilumina a mente, o coração. Ó Deus, cumpra-se a tua vontade, ó Pai, por meio desse texto, nos dá a ouvir o teu evangelho, a tua lei também. Ó Deus, nos edifica, nos instrui, nos dá temor. Também, ó Deus, nos conduz à obediência à tua palavra, através da pregação. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, o Senhor quer que o seu povo trabalhe conforme a sua palavra e ordem. Nós vimos aqui na profecia de Ageu que isso dizia respeito à edificação do templo ali no pós-exílio. E nós vimos então que Deus encorajou o seu povo através da sua palavra, através do ministério de Ageu, da sua profecia, e também Deus confirmou a sua promessa ao seu povo, promessa da aliança de estar no meio do seu povo. O fato de Deus querer, irmãos, que o seu povo trabalhe, e isso é bíblico, Deus quer que trabalhemos pelo seu reino, que busquemos o seu reino em primeiro lugar, que tenhamos uma vida de serviço ao Senhor, não apenas no dia do Senhor, mas a semana inteira e também no dia do Senhor. E fazer boas obras, praticar boas obras. Deus nos salvou para as boas obras, isso é o que aprendemos da Escritura. O fato de querer que Deus querer que trabalhemos, não quer dizer que devemos trabalhar de qualquer jeito. Nas Escrituras, nós temos orientação
sobre como praticar as boas obras. As boas obras, segundo a palavra de Deus, elas têm que ser conforme a Escritura. Elas têm que fluir de corações regenerados e salvos. Na confissão de fé, nós temos no capítulo 16 que as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Muitas coisas que as pessoas fazem e julgam estar fazendo para Deus não têm base bíblica, não têm sanção nas Escrituras. Não são boas obras, conforme as Escrituras. Só é boa obra quando fazemos aquilo que Deus ordenou. Não são boas obras, obras sem autoridade da Bíblia, que são aconselhadas por homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, para agradar a Deus, para trabalhar para Deus, para fazer boas obras, é necessário que estas boas obras sejam de acordo com a Escritura, que sejam mandamentos de Deus. Mas não apenas isso, a confissão de fé diz que essas boas obras são fruto e evidência de uma fé viva e verdadeira. Tem que fluir de um coração crente, salvo, regenerado. E por essas boas obras, os crentes manifestam gratidão, robustecem sua confiança, edificam os irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários. Tem vários propósitos para as boas obras, mas devem ser de acordo com a palavra de Deus, devem fluir de um coração crente, têm que ser feitas por meio da fé. Ou seja, Deus quer um povo arrependido e obediente, ou seja, crente. Nós já vimos aqui em Ageu Deus tratando da letargia do povo, do comodismo. Não estavam edificando o templo, cuidando das suas casas apenas, mas no nosso texto, além do comodismo que Deus já tratou, há o problema, irmãos, da falta de pureza de vida. Estavam trabalhando, mas Deus trata da questão do coração, da falta de pureza de vida. Ou seja, nós vemos aqui, irmãos, em várias pregações, várias partes das Escrituras, que o principal problema é o problema do pecado. O pecado é que contamina todas as coisas. Ou seja, o povo trabalha agora, porque Deus o despertou para o trabalho. Mas ainda há falta de conformidade à santidade. E nós aprendemos e devemos ouvir esse alerta. Sim, trabalhar é importante, fazer a obra de Deus é importante. Mas muita gente acha que se tiver o nome no rol de membro de uma igreja, ou se participar ativamente de uma vida eclesiástica, vai ser santificado automaticamente, de modo mágico. Como por osmose, né? Como se fosse transmitido pelo contato com a igreja visível, vão ser santificados, mas é necessário arrependimento, fé, comunhão com Deus, é necessário de fato uma obra do Espírito no coração, não apenas o trabalho externo, o vínculo externo com a igreja. E nós vemos que aqui nessa parte da profecia de Ageu, do verso 10 a 19, do capítulo 2, o Senhor está tratando com essa questão da pureza do coração ali do povo, dos sacerdotes, mas também do povo em geral. O Senhor, claro, ele animou o seu povo a continuar a obra de Deus. A obra recomeçou, nós já vimos, mas o coração do povo precisa ser tratado, e Deus trata com o coração do seu povo. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema: a bênção da pureza na vida e no culto. A bênção da pureza na vida e no culto. Em primeiro lugar, do verso 10 a 14, temos a impureza exposta. Veja aí, do verso 10 ao verso 14, veja que, através de uma consulta aos sacerdotes, é muito comum, os sacerdotes, eles respondiam consultas lá no período do Antigo Testamento. Então, através da consulta aos sacerdotes, há então uma prova de que a santidade não é transmitida
automaticamente, mas a impureza sim. Se algo está impuro e toca, a corrupção, a impureza, ela se alastra com facilidade. Se o povo está em pecado internamente, as suas obras, as suas ofertas diante de Deus vão estar contaminadas. Veja que Ageu faz duas perguntas aos sacerdotes sobre a lei e recebe duas respostas. Vemos aí, primeiro, Ageu pergunta se a carne santa levada na orla da veste santifica os outros alimentos, apenas por contato. E os sacerdotes dizem não. Veja aí, verso 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então, a santidade não é transmitida tão facilmente. A santidade não passa de modo automático. Não é porque eu tenho um nome de evangélico, ou qualquer outro nome, ou faço parte da igreja visível. A santidade, então, não é algo automático, é como se ela não fosse contagiosa. Depois, Ageu pergunta se alguém contaminado por contato com um corpo morto torna impuros os alimentos que toca. E aí os sacerdotes dizem, sim, ficará imunda. Veja o verso 13. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, sim. No caso da impureza, ela se espalha com muita facilidade. Ela é transmitida. E então o argumento de Ageu é baseado nessa questão. Ou seja, não adianta apenas trabalhar no templo, lidar com as coisas sagradas, participar do culto. Há uma necessidade de purificação espiritual. Há uma necessidade de trabalho espiritual. Ou seja, se alguém é santo, ele não vai transmitir a sua santidade, mas se o povo está impuro, se há impureza, a impureza é transmitida. E deve-se tirar da mente a ideia de que estar no templo ali, ou trabalhar no templo, vai purificar alguém em si mesmo. Então, a conclusão está aí no verso de número 14. Veja aí o verso 14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Veja, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Ou seja, trabalhavam no templo, mas o que oferecem é imundo, porque de fato há um problema no coração. No Novo Testamento, Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, verso 15, ele diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros nada é puro. Então, a corrupção, irmãos, ela tem essa característica. E o Senhor, ele não abandona o seu povo, ele chama o seu povo para a pureza moral. Deus quer corrigir o seu povo. Deus quer que o seu povo trabalhe no templo para edificar o reino de Deus? Quer. Deus quer que o seu povo faça boas obras? Quer. O fato de não estarem no estado adequado de pureza, Deus quer que façam boas obras, mas não de qualquer jeito. Então Deus chama o povo ao arrependimento, Deus chama o povo à pureza, e então Deus vai tratar com o coração desse povo. Mas Deus não esconde o diagnóstico. O povo está impuro. Qual é a consequência? As obras de suas mãos estão impuras e isso afeta o culto, a adoração. Se há impureza, isso vai contaminar. No caso da santidade, é o oposto. Vemos que ela não é transmitida assim facilmente. E isso, irmãos, volta a dizer, tem a ver com os oficiais? Sim, claro, os oficiais devem ser santos, buscar a santidade, mas lembre
do sacerdócio universal, devemos aplicar isso aqui também ao sacerdócio universal. Isso se aplica a todo o povo de Deus. Muita gente acha que, se eu tiver um ministério na igreja, vou trabalhar na igreja e fazer coisas, e se envolvem no meio cristão, no meio evangélico, e acham que são purificados por essa relação com a igreja, enquanto não se arrependem, enquanto não têm fé genuína, não experimentam uma obra da graça, regeneração, e se estão na incredulidade, se estão mortos, a lógica é, se estão corrompidos, o seu culto, o seu trabalho, as suas ofertas, o que fazem na obra de Deus, não é aceitável diante de Deus. As boas obras têm que ser de acordo com a palavra de Deus e têm que fluir de um coração crente, salvo. Então não adianta a pessoa, claro, Deus quer que trabalhemos, que estejamos prestando serviço a Ele. Mas é claro que não adianta alguém ter esse vínculo externo com a igreja e durante a semana ser um diabo. Não adianta ser como um ímpio, como um pagão, não adorar a Deus, não servir a Deus. Ou seja, Deus não aceita esse culto com um coração cheio de impurezas, não se agrada desse tipo de oferta. Então, sim, a obra de Deus é importante. Servir a Deus, sim, trabalhar para Deus, mas devemos ouvir esse alerta, não devemos achar ou procurar qualquer tipo de santificação automática. É necessário mortificar o pecado, tomar a cruz diariamente, seguir a Cristo, andar com o Senhor, ser um discípulo do Senhor, e então é necessário esse trabalho espiritual. Não só o trabalho externo pela igreja, mas o trabalho espiritual. Ter o coração quebrantado perto de Deus, servindo a Deus de coração. Tanto ministros, mas membros de igreja. Não achem, membro de igreja, se faz alguma coisa para o reino de Deus, tem alguma vocação vinculada a algum serviço, vinculado à igreja, e achar que por isso é santo por conta dessas coisas. É necessário um coração arrependido, crente, temente a Deus, regenerado pelo Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Deus disciplinou esse povo, nós já vimos no capítulo 1, mas nós temos novamente, do verso 15 ao 17, a disciplina explicada. Isso é bom, claro, Deus disciplina não para a destruição, Deus disciplina porque quer a restauração do seu povo, o seu bem. E nós temos aí então a disciplina explicada, verso 15 a 17. Veja o que Deus diz. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E Deus diz, veja o que Deus diz, eu vos feri. Veja a disciplina de Deus, Deus dizendo, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. Deus disciplinou o seu povo. E o mais grave, entre vós não houve quem voltasse para mim. Não houve quebrantamento, arrependimento. Deus expõe, meus irmãos, a impureza, como vimos, a impureza do povo. E agora Deus interpreta a história passada recente do povo. O povo estava sofrendo. O povo estava passando por escassez e não existe acaso. Não há nada aleatório no universo. Não é mero infortúnio agrícola. Não são decisões políticas, estratégias políticas erradas. Nós, o povo crente, cremos na mão de Deus sobre todas as coisas. E no caso aqui de Ageu, desses crentes, o próprio Deus está interpretando para eles esses eventos. Deus está dando interpretação profética autorizada da parte do próprio Deus.
E o que Deus está explicando é, sim, a vida impura produziu mãos impuras, obras impuras, contaminadas, e obras contaminadas trouxeram a disciplina de Deus sobre a nação. E a disciplina está aí. Deus diz que feriu com queimaduras, com ferrugem, com saraiva. Mas veja, irmãos, no verso 18, que Deus chama o povo a considerar. Considerai. Pense no passado, no que tem acontecido. Meditem. Pensem com cuidado. Então, a disciplina, ela é explicada. A disciplina, ela pode ser lembrada na história do povo de Deus. E como a história deve ser lida? Deus está tratando com o seu povo. Essa adversidade não é por acaso. Ou seja, Deus enviou o seu povo para o cativeiro, isso foi uma disciplina. Agora o povo retorna e Deus também mantém o povo em escassez, seca, frustração, colheitas reduzidas. Veja, foram ao monte, atrás de 20 medidas, havia 10. Foram ao lagar para tirar 50 e havia 20. Produção pouca, diminuída. Há uma expectativa. Ele ia para as medidas e a expectativa era 20 medidas. Essa era a expectativa, era o que era para produzir, 20. Quando ia ver, só tinha 10. Ia lá para poder, no lagar, tirar 50. Era a expectativa. E a realidade? Só tinha 20 medidas. Ou seja, muito investimento e uma colheita pequena. Esperavam abundância e recebiam escassez. Sonhavam com, então, uma prosperidade e encontravam, então, toda essa situação de prejuízo. E isso da parte de Deus, irmãos. Isso aqui está sendo, Deus está dizendo claramente. Vem do Senhor. E por que Deus manda adversidade e sofrimento? Para que o povo se arrependa. Não é que Deus quer destruir o seu povo, estraga prazeres. Deus está tratando com o seu povo com o propósito de que o povo reconheça a mão de Deus. E é claro que é Deus. Deus diz, feri-vos, eu vos feri com queimaduras. Não é acaso, não é mera questão da natureza, não é sorte ou azar. Nós cremos, irmãos, num Deus soberano, sobre a criação, desastres naturais, as estações, o clima, se chove mais, se chove menos. Nós cremos num Deus soberano. E Deus está dizendo, foi a minha mão, golpe da minha mão. Eu que disciplinei. E para aquele povo ali, Israel, um povo agrícola, que dependia da agricultura, através desse meio, frustrando a produção do povo. E isso alcançou toda a nação, e tudo que eles possuíam ali, toda a produção. Ou seja, é uma disciplina abrangente que afetava trabalho, economia, colheita, a qualidade de vida diária do povo. Mas o pior do que o sofrimento é a dureza do coração. E é evidente, irmãos, nesse sofrimento que Deus está tratando com o coração. Mas veja o que é o pior problema, no verso 17, no final do verso. E não houve entre vós quem voltasse para mim. Esse é o grande problema. Deus pune, disciplina com o propósito de restaurar o seu povo, chamar o seu povo de volta para si mesmo. Mas o povo, então, tem um coração duro. É claro que sabemos aqui que haverá arrependimento. Há arrependimento porque Deus promete abençoar. E embora não há o termo arrependimento no texto, se Deus diz que vai abençoar, no final do verso 19, isso é uma evidência de que o povo se arrependeu. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Deus fala através da sua providência. E aqui, no caso, através da disciplina nas obras das mãos daquele povo, chamando o povo a meditar, a considerar nos seus caminhos. Mas
o principal alerta é: o problema não é passar pela disciplina de Deus, mas ser disciplinado e não voltar para Deus. Isso é um alerta que temos aqui no texto. Irmãos, em terceiro lugar, temos a bênção prometida, verso 18 e verso 19. Então, Deus expôs a impureza, no primeiro ponto. Deus fez o povo lembrar da disciplina e agora temos uma promessa de bênção. Isso é evidência de que houve, de fato, arrependimento. No verso 18 diz: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. E ele diz, Deus diz, considerai nestas coisas. Verso 19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Então, não há visivelmente evidência nenhuma da bênção de Deus. Mas Deus diz, desde este dia vos abençoarei. Pela fé, recebam, creiam nisso, né? Não estão vendo nada, tudo vazio, mas Deus diz que vai abençoar o seu povo. Então há um anúncio de bênção, de reversão da disciplina. Deus chama o seu povo a olhar para si, para a sua promessa. O seu povo é chamado a considerar nisso. Deus então promete abençoar por graça o seu povo. Irmãos, não quer dizer que trabalhar no templo, fazer coisas para Deus, tem um poder mágico de trazer prosperidade. Mas Deus abençoa a obediência. Esse é um princípio do pacto. Então, o povo, e aqui se Deus diz que vai abençoar, há uma evidência de que se arrependeu, buscou a pureza de coração, trabalhou neste princípio. Então, de fato, o povo pôs mãos à obra e trabalhar para Deus, do modo de Deus, reconstruir o templo, é abandonar a negligência, é obedecer a Deus, e Deus abençoa a obediência. Isso não é algo mecânico, mágico, não quer dizer que fazemos coisas para Deus e Deus tem que nos abençoar obrigatoriamente ou do jeito que esperamos, mas Deus promete abençoar a obediência. Deus se agrada em abençoar a obediência. Seria muito estranho, irmão, se Deus abençoasse o erro. Um pai abençoar um filho errado. Isso é que é estranho. Isso seria encorajar o erro. Deus, uma igreja que não quer pureza de vida, não quer pureza de culto, de adoração, esperar a bênção de Deus, de Cristo, a presença abençoadora de Cristo, na impureza. Isso é que é estranho. Mas Deus promete abençoar a pureza, um povo arrependido, quebrantado. O texto diz que não havia semente no celeiro e que a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tinham dado seus frutos. Ou seja, Deus promete bênção num contexto de escassez completa. Ou seja, é um chamado à fé, a crer. Ou seja, temos base aqui para crer que houve arrependimento, porque Deus irá abençoar o seu povo. E a bênção, irmãos, ela não começa quando nós vemos as coisas acontecendo. Veja que Deus chama o povo a crer quando não há nada ainda. Ou seja, nós somos chamados a viver pela fé na promessa. Isso é o que nós devemos observar aqui neste ponto. Irmãos, ainda aplicações finais a partir desse texto. Meus irmãos, vimos aqui essa contenda de Deus com o seu povo, um povo de fato que precisava de pureza, de coração, fazer boas obras com o coração puro, e nós sabemos que Cristo é a nossa pureza. A única fonte de pureza, de purificação para o pecador é Jesus Cristo. Nós devemos então crer em Cristo, confiar em Cristo, ir a Ele para a pureza. Nós devemos ir a Ele mesmo em circunstâncias em que podemos dizer, você pode dizer, mas pastor, é um tempo difícil, servir a Deus, trabalhar, também ter uma vida santa, uma vida de pureza. Vá a Cristo. Não espere ver a melhora das circunstâncias para buscar a Cristo.
Cristo chama pecadores, veio para pecadores. É o que vemos no texto. O povo estava na escassez, Deus disse que iria abençoar. Eles deveriam crer no Senhor, servir ao Senhor. E a mesma coisa, irmãos, o nosso trabalho. O nosso trabalho hoje não é como já vimos em Ageu. Se Deus quiser, isso tem um lugar, ter um espaço de culto, um salão de culto. Nós não temos templo na Nova Aliança, mas ter um local de adoração é algo que é importante, é bom para a igreja. Mas o nosso trabalho principal, irmãos, é a busca da pureza de vida, pureza de doutrina, de culto, adorar a Deus de modo bíblico, com o coração quebrantado, crente. E nós devemos, para fazer isso, ir a Cristo. Não depende de você. Você não tem capacidade, não está nas suas mãos. Cristo é a fonte. Precisamos ir a Ele por pureza, para que purifique os nossos corações. A nossa confissão de fé, no capítulo das boas obras, que eu já citei, na terceira seção do capítulo 16, veja o que ela diz sobre isso. O poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis. Você não tem poder, capacidade de fazer boas obras, de ter essa fé de Deus, que é dom de Deus, esse arrependimento, essas graças. Isso vem de Deus. Isso vem do Espírito de Cristo. Você precisa ser habilitado pela graça para ser santo, para ter uma vida pura. Você precisa das influências do Espírito Santo para querer. Ele opera tanto querer quanto efetuar. Para querer adorar a Deus, servir a Deus, ter uma vida santa, você precisa de Deus, do Espírito Santo. Você não pode fazer isso por você mesmo. Agora, a confissão de fé diz: contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever. Muitas dizem: então depende de Deus. Então não preciso fazer nada, não vou fazer nada. Não tenho obrigação nenhuma. Se Deus quiser, Ele vai me encontrar aí por qualquer caminho e como que me forçar a fazer o que eu tenho que fazer. Não, irmãos, não é esse o princípio. Sim, precisamos dele, mas Deus já nos deu ordem, mandamentos na sua palavra. Deus nos ordena a santidade, buscar a santificação. Ou seja, o fato de que está nas mãos de Deus não deve nos tornar negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Tem gente que sempre está esperando um avivamento para poder fazer alguma coisa para Deus. Sempre tem uma desculpa e tem que quando Deus enviar um avivamento, aí vai ser a hora, eu vou começar a fazer. Não, irmãos, a confissão de fé explica, os nossos pais explicaram muito bem essa questão, mas eles disseram aqui, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Você, crente, já salvo, tem o Espírito Santo, Deus já te deu as graças, você ouve a pregação, os meios de graça, Deus te chama ao serviço, às boas obras. Você deve, pela graça de Deus, esforçar-se por estimular a graça de Deus que já possui e fazer por graça, por meio da fé, essas boas obras, reconhecendo, claro, que há avivamentos, há tempos de uma bênção especial, mesmo em tempos de não avivamento, não podemos fazer nada se não for a graça de Deus, mas veja que há um equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade humana nessa questão. Mas também vimos aqui, irmãos, no texto, o Senhor Jesus não aceita religião sem arrependimento, sem pureza de vida. Não adianta ter só nome de evangélico reformado, presbiteriano, externamente esse vínculo com a igreja, zelar por prestar um culto bíblico, isso sim é obra de Deus, tem que ser feito, mas é necessário um coração, fé, um coração regenerado.
O Senhor também, vimos no texto, chama a reconhecer a sua disciplina. Medite, considere, observe a providência de Deus, veja as tratativas de Deus consigo, não ache que tem nada do acaso, considere o que Deus fala pela providência, pela palavra e, claro, a palavra lança luz também. O fato é que há um Deus que opera por meio da sua providência, disciplina, e creio, sei disso, pela obra do Espírito, aquele que está debaixo da disciplina de Deus vai entender o que Deus quer que ele entenda, a menos que haja um coração duro. Nós vemos também aqui no texto, irmãos, que Cristo forma um povo santo, não apenas um povo ativo. Trabalhar para Deus é importante, vimos, e tem que haver uma dedicação, mas muitas vezes há muito trabalho, muito ativismo e pouca santidade. E uma coisa não anula a outra, não é contraditória com a outra. Sim, devemos servir a Deus, mas saber que, em primeiro lugar, Deus quer um povo santo. Ou seja, Cristo não vem apenas para te colocar para trabalhar, mas Ele quer te purificar. Cristo quer ter um povo verdadeiramente santo e que trabalha porque é santo, né? Mas não apenas trabalhar, há muito trabalho, há muito movimento, muita coisa é feita em movimentos para Deus, ou supostamente para Deus, mas se não há santidade, não é para Deus que essas coisas estão sendo feitas. E Cristo quer nos purificar, que possamos fazer boas obras de fato, para a glória de Deus, em obediência a Deus, com fé, de um coração crente. E assim, irmãos, que possamos ver a bênção de Deus, como aqui também há a promessa de bênção de Deus sobre o seu povo, ver a prosperidade espiritual da igreja, que Deus possa nos ajudar, cada um de nós, que Ele possa operar por sua graça em nós esse querer e efetuar, e que nós possamos nos dispor também a servir a Deus, as boas obras, e não nos contentar só com o externo, com trabalhos externos, sim, fazer a obra de Deus, mas a obra interna espiritual, ela é fundamental, e por isso o Senhor nos alerta aqui a partir desse texto. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nos dê essa santidade por sua graça. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe a sua palavra. Senhor, nós queremos louvar o teu nome por termos a tua palavra entre nós, o meio de graça, termos essa igreja aqui, ó Deus, neste lugar, poder servir ao Senhor. Também, ó Deus, ter pela tua palavra esse conhecimento revelado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, da importância, ó Deus, da pureza, da santidade. Sabemos, ó Deus, que em nós mesmos não desejamos a santidade, a pureza. Sem ti nada podemos fazer. Ó Deus, desperta o teu povo o desejo pela pureza, por uma vida santa de obediência, que não haja separação, ó Deus, entre trabalho externo e santidade no coração, que não haja passividade, ó Deus, também negligência, mas que não haja, ó Deus, também nenhum tipo de orgulho ou de confiança na capacidade do homem, ó Deus. Assim vem o teu reino sobre nós, purifica, santifica o teu povo. Nos abençoa, Deus, abençoa todo serviço ao Senhor durante a semana, as orações particulares, leitura bíblica, cultos domésticos, preparação para o teu dia, para vir à tua casa. Ó Deus, que o Senhor use todos esses meios para nos santificar, fortalece a nossa fé, que possamos ouvir a tua voz quando lemos a Bíblia, para a nossa edificação particular, que possamos ouvir a tua voz, ó Deus, quando lemos a Bíblia em família, e também, ó Deus, nos dar a ouvir a tua voz quando ouvimos a pregação da tua palavra. Trata conosco, ó Deus, também nos disciplina para o nosso bem, nos dá a reconhecer a disciplina, nos dá sermos obedientes, ó Deus, aproveitar bem as advertências do Senhor. Assim toda glória seja ao teu santo nome, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.